meus queridos, que é o professor Sérgio de História, Sérgio Augusto. Sou professor da rede privada e estamos aqui junto com a revista Enem nesse projeto em que começamos hoje a disciplina de História e iremos ficar nos próximos sábados aqui com vocês, esclarecendo, tirando dúvidas e comentando alguns pontos do nosso Enem. O Enem ainda não tem uma data definida, mas estamos aqui para preparar você da melhor forma possível. Então colocamos no primeiro encontro nosso a ideia que também pode ser abordada em filosofia e sociologia, que é o materialismo histórico e, ao mesmo tempo, dentro da ideia marxista. Então, esse materialismo histórico é a visão marxista da divisão da história da humanidade. Essa divisão da história que nós temos tradicional, em que nós temos aquela versão pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea, Marx segue uma linha tendo uma orientação econômica. Então é quando ele vai descrever a história da humanidade baseada no critério econômico. Por isso que nós temos a ideia do chamado materialismo histórico, que é essa relação da economia, em poucas palavras, claro que isso é um contexto muito maior, essa ideia de termos, que aqui é um pensamento sociológico, filosófico, e que é muito estudado ainda hoje no mundo. No entanto, o que é que nós temos? Para o ensino médio, uma visão de que nós vamos dividir as etapas históricas dentro de uma visão econômica, tá? Então, tudo que eu for falando aqui, nós vamos associar aquela ideia de pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, a partir, obviamente, da economia. Então, Marx começa com o que chamamos modo de produção primitivo, ou acumulação primitiva, Dentro dessa ideia do primitivo é o período da pré-história, em que ele vai colocar dentro da visão a pré-história que vocês estudam, que nós falamos no tradicional na pré-história, em que não havia a ideia de Estado, não tem a existência de um Estado. Por que o Estado ele não vai existir? Porque as pessoas estão vivendo, não esqueçam, do extrativismo. Do extrativismo, estão vivendo dentro de uma visão coletiva. São aqueles bandos que estão no processo de evolução. Porque associado a isso, você tem que começar a pensar na ciência, naquela ideia do evolucionismo que nós temos de Darwin, de todo aquele processo do que chegamos ao Homo sapiens. Então é esse o processo que nós vamos ter, que chamamos o comunismo primitivo, que é a ideia, primeiro, na inexistência do Estado, nós não temos um Estado, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão vivendo dentro de uma visão coletiva, isso é a mesma coisa de falar em bandos, Não esqueçam, em bandos, dentro dessa visão de viver em bandos, eles estão tirando a sua sobrevivência a partir da natureza. A partir de quê, Sérgio? A partir do extrativismo. A extração a partir da natureza do seu sustento, da caça, da pesca e da coleta. Esse é um ponto importante. Outra coisa, nós temos a ideia da desigualdade social, Nós não vamos ter essa ideia. Por quê? Aqui é um não temos, a desigualdade social. Por que essa desigualdade social não vai existir? Porque não vai existir a propriedade privada, Então, se não há propriedade privada, as pessoas vivem de modo coletivo, nós não vamos ter a desigualdade. Aqui nós temos uma divisão, certo, do trabalho. Dentro do bando, na pré-história que nós falamos, nós vamos ter mulheres e homens. Cada um tendo a sua atribuição no bando. Então, na sua gigantesca maioria, claro que você pode até... Existem estudos que colocam mais uma tribo em tal canto, uma tribo em outra, mas nós falamos de um pensamento global, num pensamento geral. Nós vamos ter as mulheres, na sua gigantesca maioria, se dedicando às atividades de plantação, de colheita, e de coleta, e os homens principalmente de defesa e caça, atividades de força. Dentro dessa visão, aqui tem só uma ilustraçãozinha que faz referência à pré-história. Então, dentro do comunismo primitivo que Marx coloca, está relacionado àquele período que nós chamamos de pré-história, Então, dentro dessa ideia, aqui, vamos ajeitar aqui, tudo ao vivo,
tem os seus ajeitados, né? Então, dentro dessa característica, você vai ter, ó, a divisão do trabalho que eu já falei, tá? Como nós temos pouco tempo, nós vamos ter que... Eu coloquei umas questõezinhas para a gente trabalhar aqui. Aí, nós já chegamos, desculpem, aqui ao modo de produção asiático. É porque na antiguidade nós temos duas divisões. A antiguidade clássica, Grécia e Roma, e a antiguidade oriental, que Marx coloca essa antiguidade dividindo em modo de produção asiático. Em que, nesse modo de produção asiático, nós temos a ideia plena de quê? A ideia de, primeiro, já temos a formação do Estado. Então, o Estado é forte. É você estudar Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícios e Hebreus. O que vocês já viram que sempre esses estados estão controlados por um rei, por um soberano. E dentro da visão desse soberano é que nós vamos ter isso aqui, ó, a teocracia. O que é a teocracia? É que o soberano, o rei, ele está ligado a Deus. Vou dar o exemplo do Egito. O Egito, o que é que acontece? O Egito nós temos o rei, o faraó, sendo considerado um Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Já na Mesopotâmia, os seus reis, eles irão ser considerados representantes dos deuses. Isso é um ponto que eu quero que vocês observem. Essa questão aqui, ó, estagnação social, por quê? Porque o Estado, nós já temos aqui a desigualdade social. Nós já vamos ter uma sociedade marcada por quê? Pelo controle do Estado, que vai deter terras. E não esqueçam quando vocês assistem filmes, que é fundamental para você aprender história. Nós temos hoje um leque de filmes que você pode associar a essas aulas e ao seu estudo, como a professora falou aqui nos seus planejamentos. Então, dentro dessa forte presença do Estado, você vai ter uma sociedade hierarquizada. Geralmente se representa as pirâmides, então você vai ter acima o rei, abaixo a nobreza, e assim começa. E na parte mais baixa da pirâmide, nós vamos ter o sustentáculo de trabalho para o Estado, que é a própria população, os camponeses, que nós vamos ter a servidão coletiva. Porque é uma pegadinha que as pessoas erram muito quando nós falamos de modo de produção asiático, porque assistimos muitos filmes falando sobre aquela ideia de Moisés, o hebreu Moisés, né, da ideia do êxodo. Porque no Egito, os hebreus eles foram escravizados, fato, professor. Só que a escravidão no Egito existia, como existia na Mesopotâmia, como existia no Império Persa, na Fenícia e assim sucessivamente nos povos que fazem parte do modo de produção asiático. No entanto, qual é a base da mão de obra para eles? Era a servidão coletiva, ou seja, as pessoas eram obrigadas a servir ao Estado. Como era que servia, professor? Pagando impostos e ao trabalho, tá? Porque as terras estavam nas mãos do Estado. Então as pessoas trabalhavam para o Estado, tá? Servindo ao Estado. Professor, mas eu não posso chamar essas pessoas de escravo? Não, porque essas pessoas, eles eram obrigados a trabalhar e a servir ao Estado, mas não eram propriedade. Então, o que é ser escravo? É aqui onde Marx coloca a ideia do escravismo, do modo de produção escravista, que é quando nós falamos, certo, da questão da antiguidade ocidental, que é quando nós falamos de Grécia e Roma. Aí aqui você já vai ter como base da sua estrutura econômica a escravidão. E a escravidão, nós temos que defini-la, porque o termo escravo, hoje ele tem uma conotação que difere dessa época. Porque hoje nenhum Estado, né, no mundo legaliza a escravidão. Tá? Mas no ordenamento jurídico brasileiro nós temos aquela situação análoga à escravidão. Ou seja, pessoas que trabalham em condições subhumanas, mas essas pessoas elas não são consideradas escravos no modo de definição dessa época. Por quê? Porque nós não vamos ter essas pessoas tendo, presta atenção, propriedade. Só que quando falamos do modo de produção escravista, Grécia e Roma, nós estamos falando primeiro de uma escravidão que dicia da nossa escravidão que aconteceu na Idade Moderna aqui na América. Porque aqui a escravidão, como era que se tornava escravo na Grécia Antiga, na Roma Antiga? Prisioneiros de guerra
ou por dívida. Só que nas próprias civilizações, essa escravidão por dívida ela vai ser o quê? Abolida. Agora, a escravidão em si, por conquista, como prisioneiros de guerra, nós vamos ter a grande característica. Aí você tem dezenas de filmes que retrata, né, Roma, que retrata a Grécia, em que a base da população, da mão de obra, era uma mão de obra escrava. Para tudo, para tudo. Então, dentro disso, não esqueçam que a mão de obra escrava, a pessoa se torna um escravo porque ela se torna uma propriedade de alguém. Então eu vou dar um exemplo bem prático. Esse meu relógio é meu. Então se eu quebro esse relógio aqui ao vivo, ninguém pode fazer nada. Você pode me chamar até de doido. Só que aí você diz, professor, por que o senhor está falando isso? Porque o escravo, ele tem essa conotação de uma propriedade. Então, se eu quisesse espancar, se eu quisesse colocar o escravo para trabalhar dentro de casa, se eu quisesse dar liberdade, porque ele é meu escravo, ele é minha propriedade. Agora, uma coisa que eu quero fazer a ponte, porque nós temos ao longo da história da humanidade 5 civilizações que consideramos escravistas. Grécia e Roma, nesse modo de produção escravista, né, na Antiguidade Clássica, mas nós estamos falando, agora vamos falar da Idade Moderna, que nós temos 3 na América, basicamente 3, eu vou simplificar aqui, tá? A questão da América Portuguesa, a América Espanhola e a América Inglesa, em que a base da mão de obra, dependendo do local, você vai ver foi a mão de obra o quê? Escrava. Só que o que é que diferencia essa escravidão dessa época? Escravo é escravo, ele vai ser o quê? Uma propriedade, mas nós vamos ter a ideia de ser o quê? A obtenção desse escravo. A obtenção do escravo na Idade Moderna, ela vai ser o quê? Baseada no critério de cor. Nós vamos ter a escravização do negro africano. Mas, professor, era prisioneiro de guerra? Dívida? Não. Entrou aqui, ele era o quê? Fosse negro, ele era escravo. Então isso é um ponto que vocês não podem esquecer. Mas isso aí nós vamos abordar nos próximos encontros. Como eu falei, hoje nós estamos iniciando, cada sábado teremos um ponto, né, em que, aí eu vou, só não estou na cabeça em qual sábado, mas nós iremos falar de economia brasileira, no Brasil Colônia, que também nós falaremos de escravidão. Tráfico negreiro, resistência, assim sucessivamente. Agora, não esqueça, né? A questão do escravo no modo de produção escravista que é fundamental. Grécia e Roma, principalmente. Tá? Na Idade Moderna, nós temos a escravidão baseada no critério de cor. Isso vocês não podem esquecer. Então, ó, Idade Moderna, escravismo colonial. Aí você joga nos seus estudos a ideia de que Brasil, Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a América Espanhola. Só que na América Espanhola nós temos que dar uma olhadinha, porque boa parte da América Espanhola, onde consistia aqueles impérios incas, maias e astecas, vai se utilizar mão de obra compulsória. O que é uma mão de obra compulsória? É uma mão de obra obrigada. Uma mão de obra obrigatória. Trabalho forçado. No entanto, você ser forçado a trabalhar não quer dizer que você seja considerado escravo. Por quê? Porque você não... O que é que caracteriza a escravidão? Você ser propriedade de alguém. Então, dentro dessa conotação, esse modo de produção escravista é o que denota a Grécia e Roma. Na Idade Moderna, Brasil, Estados Unidos e América Espanhola. Tá? Então, assim, vamos dando procedimento, vamos andando, vamos andando. Então, assim, vocês têm que começar a fazer história assim, gente, a estudar. Tá assistindo a aula? Sérgio, dúvidas, aí você vai botando de lado. Porque essas dúvidas, você vai ter que solucioná-las. Ou entrando em contato comigo, tá? Ou você entrando em contato com o seu livrozinho, ó, e o material. E no material você vai ter as soluções. E aí o que acontece? Porque se você não anotar a sua dúvida, o que é que vai acontecer? Já já você esquece. Então não esqueçam de anotar essas dúvidas, ok? Então, ó, modo de produção asiático, o comunismo primitivo, o modo de produção asiático e o modo de produção escravista. E aí vem, dentro da periodização tradicional, nós temos, ó, pré-história, história antiga e Idade Média. Quando falamos em Idade Média, corresponde ao modo de produção feudal. Tá aqui, ó, modo de produção feudal. Em que nós vamos ter a ideia do feudalismo.
Então, professor, dentro desse trabalho servil, aqui a gente tem que ter um cuidado, né? Porque esse cuidado aqui, por quê? Porque a mão de obra, o servo, olha o nome, servo. Se você pegar o significado da palavra escravo e servo, significa servir. Só que há uma diferença aqui, certo? O servo, ele não era uma propriedade do senhor feudal. O servo, ele estava ligado a um juramento de fidelidade ao seu senhor feudal, que recebia em troca do senhor feudal, esse servo, uma porçãozinha de terra. Essa porçãozinha de terra, o chamado manso servil, dava a ele as condições de tirar um sustento. Então havia uma troca, preste atenção. Então vamos imaginar o seguinte, eu sou o seu servo, tá? Então você, senhor feudal que está me assistindo aí, nobre, não esqueçam, tá? Aqui nós temos uma sociedade baseada na nobreza. E aí o que é que nós vamos ter? Você vai me dar uma terrinha para que eu tire o meu sustento. E no seu compromisso comigo, você também terá que me dar proteção. Só que quais são as minhas obrigações com você, meu senhor feudal? Aí é onde eu vou elencar 5, certo? Primeiro é a corvéia. A corvéia, e você anota, corvéia, tá? Corvéia, trabalhar para o senhor feudal. Então é minha obrigação servir. Então um dos impostos chamamos corvéia, trabalhar para o senhor feudal. Segundo imposto, né? Significa talha, talhar, dividir. Então eu, servo, não vou tirar um sustentozinho da minha terra, uma produção agrícola. Então parte dessa produção eu irei destinar a você, meu senhor feudal. Gira em torno de 50%, tá? Banalidades. Eu não preciso de ferramenta para o trabalho? Enxada, um carro de boi, um celeiro, alguma coisa assim? Então eu não tenho, então eu tenho que pedir ao meu senhor feudal. Só que tudo era uma exploração, tá? E dentro desse cenário nós vamos ter o quê? Você vai me emprestar, meu senhor feudal, em troca, eu vou pagar a você em produtos. Isso se chama banalidade. Corvéia, talha, banalidade. Aí vem a mão morta. Meu pai, foi ele que fez o juramento de fidelidade. Vou dar um exemplo meu. Vamos dizer que eu não sou seu servo? Então fui eu que jurei lealdade a você. Só que eu tenho 2 filhos, Luiz Augusto e minha filha Laura. Laurinha, que está assistindo. Um beijo, viu, filha? E aí o que é que acontece? Dentro desse cenário, quando eu morrer, meu filho, ele vai ter que jurar lealdade ao senhor feudal. Então, o senhor feudal aceitando, ele pede um pagamento. Isso é o que nós chamamos um imposto pela herança, mão morta. E para terminar, o que é que acontece? Não esqueçam o que ainda hoje se faz muito nas igrejas, é o dízimo. Então é aí que nós chamamos o tostão de Pedro. Não é o dízimo, mas é só para facilitar o seu entendimento, que seria o quê? Um pagamento para a manutenção da igreja. Aí você chega e diz, professor, o cara já deu 50%, vai pagar a banalidade. Vai isso, o que é que sobra para ele? Nada. Por isso que Marx, dentro desse contexto, vocês vão ver filosofia e sociologia que complementa, por isso que o Enem é uma prova interdisciplinar, que Marx tem uma definição também, a ideia da luta de classes, ok? E aí vem o próximo modo de produção, que é o modo de produção capitalista, o capitalismo. Só que dentro dessa ótica do capitalismo, eu quero que vocês comecem a pensar o seguinte: nós temos a fase do capitalismo. Então, terminada a Idade Média, vem a Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós assistimos aqueles assuntos só: absolutismo, grandes navegações, renascimento, reforma protestante e um assunto chamado mercantilismo. Então, dentro da ótica do mercantilismo, que nos livros didáticos você encontra chamando assim, pré-capitalismo, Marx coloca dentro dessa conotação do capitalismo como acumulação primitiva de capitais. Que é quando o capitalismo ele já surge, já existe, mas ele está se fortalecendo, tá? E dentro desse fortalecimento do capitalismo é que nós vamos ter a ideia de que aí, professor, o que é o capitalismo? Poxa, tu vive no capitalismo.
Então todo mundo aqui vai saber o quê? A base do capitalismo é o quê? A propriedade privada. A base é a propriedade privada. Vocês estão estudando para obter o quê? A ideia de um emprego. Professor, mas eu quero um emprego, mas eu não quero ser escravo. Mas a escravidão não é suportada pelo capitalismo. Porque tanto que você acompanha nos seus estudos, quando o capitalismo ele domina realmente a partir da Revolução Industrial, no sentido, né, de sistema dominante, em que nós vamos ter as duas classes no capitalismo que saem fortalecidas, a burguesia e o operariado. Tá? Então, dentro dessa burguesia, quem é a burguesia? É o que nós chamamos nós chamamos aqueles que detêm o capital ou os meios de produção. E o operário é aquele que detém a força de trabalho. Só que eu não tenho, vamos dar o exemplo, uma escola. Então, eu vendo a minha força de trabalho a um proprietário dos meios de produção, a burguesia. Aí essa relação, hoje, quando se fala, aí você chega e diz, professor, mas é a realidade nossa. Não tem para onde correr. Isso aqui é teoria, isso aqui é a ideia marxista. De luta de classe, de exploração do homem pelo homem, você não é obrigado a aceitar. Agora, você precisa compreender, porque numa prova de Enem, além de pedir, e outra, você tem que saber de filosofia e sociologia até mesmo para criticar, certo? Dentro disso, o trabalho assalariado. Gente, o trabalho escravo, ele não é, preste bem atenção, produtivo. Ele é caro e improdutivo. O trabalho assalariado é mais barato e mais produtivo. Por isso que o sistema capitalista ele briga para acabar com a escravidão. Por que você acha que a escravidão acabou? Porque as pessoas tinham visão humanitária? Óbvio que não. Nós temos no mundo, em média, 1 bilhão de pessoas passando fome. Ninguém está nem aí. As pessoas gastam muito mais com armas do que alimentar a população. Né? Então, agora, isso tudo, nós temos que fazer uma reflexão, nós temos que buscar conhecimento e tal. E isso em sociologia e filosofia nós vamos ter isso. Exploração do operário, aí é aquela visão. Na visão marxista, há uma exploração. Aí você pode encontrar pessoas que vão defender que não. Mas meu intuito aqui não é nem falar o que é certo e o que é errado. É mostrar, dentro da visão de Marx, a ideia do sistema capitalista. A busca do lucro e a economia de mercado, compra e venda. Então essa é a ideia que nós temos. Já o capitalismo, o pré-capitalismo, o mercantilismo, você já vai ter com algumas características principais. O Estado intervindo na economia, tá? E aquela acumulação de metais preciosos, chamado bulionismo, dentro da visão do mercantilismo. Eu coloquei uma questãozinha para a gente dar uma abordada sobre isso aí. Então, o que é que Marx diz? Que o próprio sistema capitalista ele vai entrar em decadência. Por que vai entrar em decadência? Por conta dessa exploração do proprietário sobre o não proprietário. É aí que ele diz que dentro dessa ideia que nós vamos chegar ao quê? Ao socialismo. A socialização dos meios de produção. Certo? E aí professor, eu não aceito o socialismo. Continue não aceitando. Só peço a vocês que aprendam para poder criticar. Tem gente que não gosta do capitalismo, mas você precisa entender o capitalismo para poder criticar. Essa é uma visão que vocês não podem correr, gente. Então, dentro da visão socialista, é quando nós vamos ter, segundo Marx, a luta de classe, e os trabalhadores, eles irão assumir o poder. Irão dominar o Estado e fortalecendo o Estado. E esse Estado, ele sai fortalecido e vai controlar os meios de produção. Qual é a ideia? A planificação da sociedade, em que do mesmo jeito que você vê as pessoas trabalhando hoje, seria a ideia do socialismo, certo? Só que dentro dessa ideia não existiria, vamos dizer, a desigualdade salarial que nós temos. Por que um juiz ganhar 40, 50 mil reais? Não é tirando a importância do juiz, em hipótese alguma, o juiz é fundamental na sociedade. Mas eu faço uma pergunta em um policial, por que ganha 3 mil? Que também é fundamental para a sociedade. Só que vamos pensar, o catador de lixo, o lixeiro, se imagine, se não tivesse catador de lixo, o lixo na rua, como é que a gente ia viver? E as pragas que iam acontecer? Dentro desse cenário, a busca era de uma sociedade igualitária. Você diz, professor, tanto dessa visão, se eu não vou precisar estudar, você vai estudar porque gosta.
É aqui onde entra uma visão também até utópica, que muitos criticam, tá? Então, trabalha-se para o Estado que vai ter. Então, diante disso aqui, esse socialismo é uma etapa para o sistema, né? Para o sistema, o comunismo. Mas aí, o que é que acontece? Esse assunto, comunismo, socialismo, é o assunto que nós acompanhamos dentro das correntes do pensamento do século XIX. Então, não é o título da aula. A aula aqui é fazer uma análise do cronograma histórico, tá? Da periodização histórica, que nós seguimos uma visão europeia, tradicional, pré-história e história antiga, média, moderna e contemporânea, em que nós vamos ter na visão marxista, no materialismo histórico, a visão de quê? A visão da divisão da história baseada na economia. E que esse assunto, gente, no Enem, a probabilidade de cair falando assim, materialismo histórico e marxismo, você vai ver o seguinte, é a mesma ideia de falar de economia. Agora, só que você, na prova de sociologia, de filosofia e de história, ele pode fazer menção a esse termo ou ele pode colocar simplesmente a questão econômica. Ele pode falar da mão de obra na Roma Antiga, ele pode falar do Egito, da economia, ele pode falar, vamos dizer, da caracterização da mão de obra na Idade Moderna. Então, isso é materialismo histórico também, tá? Então, é dentro desse foco que a gente começa a responder. Eu coloquei aqui umas quatro questões dentro de uma análise para a gente poder matar, né, e tirar um pouco mais das dúvidas de vocês. Agora, não esqueçam, tudo que está sendo aqui, você tem os materiais. E esses materiais vocês têm que dar uma estudada, tem que buscar o material para poder somar as aulas. E no momento que você soma as aulas, você vai tirar as dúvidas. E dentro dessas dúvidas você vai estabelecer uma coisa bem simples. Vamos crescer e vamos passar, tá bom? Não tem outro caminho. O Enem não tem data, mas que vai acontecer. E quando acontecer, você está sendo preparado aqui todos os sábados. Fora os seus estudos diários, como a professora colocou aqui para vocês, no planejamento de você estar estudando diariamente, certo? Aqui vem uma questãozinha, certo? Da questão do Império Romano. Modo de produção escravista. Então, dentro desse modo de produção escravista, qual foi o critério que eu falei para vocês? De que Roma, né, Grécia, como era que se obtinha escravos? Se obtinha escravos por dívida, que vai ser abolida no decorrer da história dessas civilizações, ou por guerra, certo? Os chamados prisioneiros de guerra. Claro que todo mundo aqui vai fazer só um apanhado. O Império Romano, ele domina basicamente toda a Europa, domina parte da Ásia, parte do Oriente Médio, ali naquela região. Ou seja, se você tiver um mapa na cabeça, você vai olhar que ele vai contornar, ele vai dominar todo o Mediterrâneo. Por isso que o Império Romano via o Mediterrâneo como chamado Mare Nostrum, o Mar Nosso. Aí você diz, professor, por que dominar o Mediterrâneo? Gente, porque dominar o Mediterrâneo estaria dominando o principal mar de comércio da época. Ou seja, o Mediterrâneo era o foco de comércio da Europa, da Ásia e da África, do norte da África. Quando é que esse mar Mediterrâneo ele perde essa hegemonia, ele perde esse domínio, essa tão importante dominação? Com as grandes navegações, quando se domina a América. Mas aí são cenas dos próximos capítulos, ou seja, dos próximos sábados. Então, começa a questão dizendo assim, o Império Romano, tá, expandiu-se pelo Mediterrâneo. Aí esse expandir pelo Mediterrâneo, você vai ter o domínio. Aí você tem que começar a associar, a aprender a ver uma questão. Então, nesse Mediterrâneo, você vai ter a ideia, aqui ó, a ideia de que dominar o Mediterrâneo, eu domino o comércio. Dominando o comércio, eu domino riquezas. Durante o período republicano, porque na história de Roma, nós temos a monarquia, a república e o império. Diante disso, gerou, no decorrer do século II, depois de Cristo, várias repercussões, entre as quais podemos destacar. Gente, aí nós vamos ter várias consequências da expansão romana. Só que várias mesmo. Só que dentro dessas características, dentro do modo de produção escravista, né, nós vamos ter a base. Qual é a base, professor? A ideia da escravidão, é como eu disse a vocês. Mas nós vamos ter aqui rapidamente, eu vou colocar alguns.
nós vamos ter em Roma o quê? O enriquecimento do Estado romano. Então Roma se torna riquíssima, só que a gente tem que começar a perceber o seguinte, qual era a base da sociedade romana? Os patrícios e os plebeus. Essa riqueza que o Estado romano ela adquire, ela não é dividida entre a população. Então nós vamos ter o aumento da riqueza e do poder da elite, os chamados patrícios, e a grande maioria da plebe, os plebeus, eles se tornam o quê? Vamos dizer, pobres. Porque uma das consequências, vamos lá, enriquecimento de Roma. Segunda consequência, eu não estou dominando centenas de povos. E qual era o critério para você ser escravizado? Você ter o quê? Prisioneiros de guerra. Aumento do número de escravos. Eu domino o Mediterrâneo. Eu tenho um aumento do comércio. O comércio entre Roma, o Império Romano e os povos. Além disso, eu vou ter, exemplo, o trigo egípcio, que a característica econômica do Egito a principal era a agricultura nas margens do Nilo. Então, aí o que é que acontece? A população romana empobrecida, ela vai para as cidades. E aí, como é que todo mundo aqui sabe? Porque todo mundo já ouviu uma expressãozinha chamada política do pão e circo. Mas o que é a política do pão e circo? Ah, professor, a política do pão e circo era para enrolar, né? Tapear, vamos botar aqui num linguajar mais regional, tapear, enrolar, enganar o pobre, certo? Dando divertimento, circo, e enchendo a barriguinha com pão. Ok. Mas por que as pessoas precisavam disso? Porque estavam reunidas na cidade, a urbanização, a próxima consequência, tá? E aí o que acontece? Muita gente, pobres e etc. Para evitar levantes, política do pão e circo, tá? Então, ó, enriquecimento de Roma, escravidão, empobrecimento da plebe, urbanização, crescimento de comércio, a classe dos comerciantes que nós chamamos homens bons. Então, letra A, o surgimento de uma classe média de pequenos proprietários rurais e o desaparecimento do latifúndio é o inverso isso, ó. Nós vamos ter o aparecimento, o fortalecimento dos latifúndios e o desaparecimento dos pequenos proprietários. E quem eram esses pequenos proprietários? Os plebeus. Por isso eles perdem as terras, êxodo rural e vão para as cidades. Aumento da população rural na Itália e consequente declínio da população urbana. Não, nós vamos ter o inverso. Isso aqui eu coloquei essa questão para ajudar na explicação. Nós vamos ter a população das cidades crescem, urbanização, aí você joga isso, ó, política do pão e circo. A política do pão e circo tem um intuito. Mas aí eu quero que você sempre tenha assim, por que precisou da política do pão e circo? Tá? Letra C, que é a correta, crescimento do número de escravos, claro, por isso que Roma se torna uma civilização quê? Escravista. E o grande fluxo de riqueza. Riqueza onde Roma se torna a maior civilização do Ocidente. Só que dentro de uma prova, você também tem o seguinte, a importância de Roma, a importância de Grécia na filosofia, e assim vai. No direito, que isso tudo pode ser abordado dentro de uma prova do Enem, tá? D, criação do grande número de pequenas propriedades. Não, nós vamos ter o inverso, né? E o fortalecimento do sistema assalariado. Não, porque a base é uma civilização que escravista. D, difusão do cristianismo e proscrição das manifestações culturais em outra região. Aqui, ó, a difusão do cristianismo é muito tempo depois, que é quando o cristianismo ele vai se fortalecer e é um dos pilares de decadência do Império Romano. Então aqui, letra D, tá? E aí vem a segunda questão, o bulionismo, que já falamos aqui do capitalismo agora, só que não esqueçam do que eu falei para vocês. O capitalismo, ele se divide em pré-capitalismo, que é o que nós chamamos mercantilismo, e o capitalismo que nós temos, tá? O capitalismo de mercado. Esse capitalismo de mercado, claro que hoje nós temos, não é o capitalismo, mas nós temos um entendimento do capitalismo que é o chamado capitalismo liberal, que vai surgir no século XVIII, essa visão do liberalismo econômico, Adam Smith, e assim vai. O bulionismo ou entesouramento caracterizava a prática mercantilista do início dos tempos modernos. Tal prática pode ser entendida como... Gente, quando nós falamos em mercantilismo, eu quero que você tenha dois pilares. O Estado controlando a economia. Só que aí eu peço para que vocês reflitam. Professor, nesse momento que o professor fala de mercantilismo, qual é a ideia, quais são os outros assuntos que ele fala? Aí você joga na cabeça assim, ó.
Renascimento artístico-cultural, Reforma Protestante, tá? E absolutismo monárquico. O que é o absolutismo monárquico? É aquela ideia do Estado forte estando nas mãos de quem? Do soberano. Qual é o principal rei que sempre que se fala em absolutismo toca no nome? Luís XIV, com aquela frase, o Estado sou eu. Tá? Dentro disso, o que é que eu quero mostrar? Porque dentro do Estado controlando tudo, ele também vai controlar a economia. Então, intervenção do Estado na economia. E como era o critério de ser rico, poderoso? A acumulação de metais preciosos, que está aí na letra D, mas eu vou explicar. No entanto, eu quero que a gente comece a perceber, paralelo a isso aqui, vem grandes navegações e dominação da América. E eu quero que você vincule que qual é o assunto que o professor dá, ministra em sala de aula, que vai gerar o enriquecimento da Europa com os metais preciosos, conquista da América. A América espanhola, a América portuguesa, que é o Brasil. Então, ó, vamos lá. Letra A. A exclusividade econômica garantida pelas metrópoles no comércio colonial. Você vai ter essa visão, tá? Isso é o que nós chamamos de pacto colonial. Isso é uma característica. Monopólio colonial é uma característica. Só que ele está falando de bulionismo, ó, entesouramento. Que isso, traduzindo, significa a acumulação de metais preciosos. Agora, na história do Brasil colônia, que nós vamos falar nos próximos encontros, nós vamos falar de pacto colonial. Aquela obrigação da metrópole, da colônia, de fazer comércio somente com a metrópole. Certo? Então o Brasil só podia comprar de Portugal e só podia vender para Portugal. Isso é uma característica do mercantilismo. Na história do Brasil você escuta como pacto colonial. Na descrição técnica do mercantilismo ou do pré-capitalismo, ou como Marx coloca, né, modo de produção, na acumulação primitiva de capitais, nós vamos ter monopólio colonial. Letra B. A disposição dos europeus em defender seus interesses econômicos por meio de sucessivos tratados. Isso era uma característica, tratados, né? Tanto que você vai ter um grande tratado que foi assinado entre Portugal e a Inglaterra, o chamado Tratado de Methuen no século XVIII. Tá? Mas a pergunta é qual? Bulionismo. Esse é o ponto. E isso pega o aluno, porque isso aqui, ó, faz você na hora da prova ficar, mas isso está correto. Só que você tem que vincular com o enunciado. E numa prova de Enem, você vê muito isso, que geralmente ficam vocês na dúvida em duas alternativas, ou até três. Mas qual é a, vamos dizer, você diz, então tem uma mais certa e uma menos certa? Não, é aquela que está vinculada ao que ele quer no texto, ou numa charge, e assim sucessivamente. C. A intenção das nações ibéricas no sentido de liderar uma unificação econômica europeia. Pelo amor de Deus, a União Europeia aqui não existia. Aqui não tem nem o que explicar, tá? Letra D. A preocupação dos portugueses e espanhóis em garantir o desenvolvimento econômico das suas colônias. Gente, Portugal não teve interesse nenhum de desenvolver a nossa economia no sentido de transformar a colônia em uma potência. Agora, Portugal desenvolveu a economia aqui dentro. Não esqueça, Portugal desenvolveu a economia açucareira, Portugal incentiva também a criação de gado, são atividades econômicas. No entanto, não tinha o intuito de transformar o desenvolvimento da colônia. Vamos dizer, esses ciclos econômicos que acontecem no Brasil, Portugal tem o intuito de explorar o Brasil. Para poder explorar, ele tinha que produzir. Mas o que é que está relacionado com o enunciado? Bulionismo, entesouramento, é a ideia de que a disposição de procurar e acumular metais preciosos. Por isso que quando, né, os portugueses chegam aqui, aí vamos buscar, né, na carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, ele sempre tenta induzir o rei de Portugal a acreditar que aqui tinha ouro. Apesar de que os índios não conheciam metais, nem ferro, nem metais preciosos aqui no Brasil, na parte, né, que nós estamos falando, daquela região da Bahia. Não existia. Claro que ouro existia no subsolo. Quando é que Portugal descobre e satisfaz a sua ganância pelo ouro e pela riqueza? Final do século XVII. Com que assunto que o professor ministra em sala de aula? O assunto chamado os bandeirantes. Tá? Então, essa é uma questãozinha, eu estou colocando para que você veja como,
né, essa ideia do materialismo histórico ela é colocada dentro do processo. Aí você diz, mas professor, mas essa ideia do materialismo histórico, existe também a visão da história europeia, a história tradicional. Sim, existe. Elas estão o quê? Interligadas. Só que são pensamentos que vão ter alas diferentes, ok? Então, anotando as dúvidas, não esqueçam disso, tá? Terceira questão. Reagindo à economia clássica, o socialismo se corporifica com as teorias de Marx e Engels. A teoria desses dois pensadores, aí vamos lá, certo? Vamos começar aqui uma ideia. Primeira coisa, professor, onde é que Marx coloca esse pensamento dele? Porque existe hoje um grande movimento anti-ciência no Brasil e no mundo, né? Então esse movimento anti-ciência a gente esbarra em alunos em sala de aula defendendo que a Terra é plana, defendendo que não deve se tomar vacina, tanto. Aí o que eu acho engraçado é que hoje nós estamos nessa pandemia, né? Que você tem que começar a compreender essa pandemia, porque isso vai estar nos livros de história. Não esqueçam que há 100 anos atrás nós tivemos também uma forte pandemia, que é a chamada gripe espanhola, tá? Que não começa na Espanha, começa nos Estados Unidos, tá? Mas apesar de ter o nome gripe espanhola. Mas o que é que acontece? Porque hoje as pessoas chegam e ficam culpando a China, que a China fez isso de propósito, tá? Então, isso é um movimento que não ajuda a ciência, né? Mas o que é que acontece? Então, dentro dessa conotação, falar nesses nomes aqui é um absurdo hoje em dia. E você não deve olhar para Karl Marx e Engels como inimigos, e sim como filósofos, sociólogos como Marx, né, que vão embasar conhecimentos, tanto embasar conhecimentos a favor do pensamento deles, como pensamentos contrários. Mas se alguém aqui pretende fazer um curso de economia, entender a economia, você não pode deixar de ler uma grande obra de Marx, que é o Capital. Só que aí vem o seguinte, letra A, certo? Quando nós temos a ideia do socialismo, pelo que eu coloquei para vocês, vamos para cá, ó, certo? Vamos pegar de baixo para cima, tá bom? Eu vou começar pela letra D, ok? Apresenta a síntese mais acabada do chamado socialismo utópico. Isso aí é falso. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, o que é o termo utópico? O termo utópico significa algo, vou botar assim, impossível, certo? Simplificando. Por quê? Porque Marx, ele vai ter a sua visão do socialismo. Só que antes de Marx vai existir a ideia do chamado socialismo utópico, que Marx critica essa visão dos primeiros socialistas por acreditar que poderia haver um acordo entre as classes. Que acordo é esse? Entre a burguesia e o proletariado. Então, esse acordo para Marx, isso não poderia vir, por quê? Porque é onde eu digo, o professor de filosofia ele explica isso melhor dentro de sala de aula, porque está acontecendo a chamada luta de classes. São os interesses antagônicos. E esses interesses antagônicos, eles vão o quê? Para o empregado ter uma vida melhor, vai diminuir basicamente o lucro do patrão. Então eu estou colocando essa visão para que a gente comece a perceber a ideia de Marx. Professor, eu não concordo. De certo modo eu também não. Mas eu tenho que explicar. E a gente tem que aprender para poder criticar ou defender. Então essa ideia do socialismo, por isso que ele diz o socialismo utópico, o socialismo que não pode acontecer. E onde Karl Marx e Engels, eles pregam essa visão do socialismo, que as pessoas colocam, não, vamos queimar a literatura, como a Alemanha nazista fez. Tá? Então o que acontece? Mas é o chamado manifesto comunista. Tá? C, prega a diminuição do Estado mínimo, e mais espaço para a iniciativa privada. Qual foi a ideia que eu falei para vocês do socialismo? Se há iniciativa privada, há os detentores dos meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção. Tá? Então, nesse contexto, é importante que você tenha que não pode ser. Se há iniciativa privada, nós vamos ter a desigualdade social. E a visão de Marx, ele vai... Porque aí você diz, professor, mas o senhor colocou... Deixa eu só imaginar uma dúvida que pode vir na cabeça de vocês. Na Roma Antiga existia propriedade privada, então não era capitalismo, é um tipo de capitalismo, é uma característica do capitalismo. Tá? Na Idade Média nós tínhamos propriedade privada? Sim.
É um tipo, sim, a ideia tinha lucro, mas são ideias como a economia de mercado vai surgir principalmente no contexto da Revolução Industrial. Só que o capitalismo ele não surge no estralar dos dedos. Ele vai surgindo, ele vai vindo de um processo gradativo, certo? Até se formar e se fortalecer. Por quê? Porque no mundo nós tivemos o assunto chamado Guerra Fria. Nós vamos falar também. A Guerra Fria é um momento que nós temos, que começa com a Revolução Russa, vamos dizer assim, não a Guerra Fria, tá? Mas o socialismo a ser implementado em 1917, então nós temos o capitalismo e o socialismo brigando, e até 1991. Mas só que aí você escuta hoje o povo gritando aí nas ruas, fim do comunismo, fim disso. Poxa, aonde? Não existe, certo? Morreu essa pregação. Agora, não morreu teoricamente, certo? Aí vem, defende a propriedade privada como instrumento indispensável para a superação das desigualdades sociais. É o que eu acabei de falar para vocês. A propriedade privada ela é o grande pilar para a desigualdade social. Professor, mas existem experiências nos países nórdicos em que essa desigualdade ela é menor. É menor. O que se prega hoje é dentro de uma conotação, pegando a influência desse pensamento socialista, um socialismo menos, um capitalismo menos, como é que eu posso dizer, desigual. Tá? E a letra A, que é a resposta, nós temos o seguinte, resulta da observação crítica das realidades socioeconômicas da Europa na fase da Revolução Industrial e no período imediatamente posterior. É o que eu digo. Aí quando vocês, alunos, precisam entender principalmente o seguinte, no assunto, para entender essa ideia, como vai sendo formada. Qual é a realidade dos operários e da Europa após a Revolução Industrial? Aí você começa a ver, vai estudar que não existia direitos trabalhistas, os trabalhadores, eles trabalhavam em média 15 horas por dia, e assim sucessivamente. É nessa situação de caos que vai surgindo isso aqui, de desigualdade. Aí você chega, mas professor, os trabalhadores não ganharam vários direitos? Sim, até hoje nós temos vários direitos. Perdemos alguns, mas nós temos direitos, certo? E a última questãozinha que nós temos, que é a Antiguidade Oriental, chamado modo de produção asiático. Caracteriza fundamentalmente pelo ou pela, certo? Então é aqui onde eu disse a vocês, ó, qual é a ideia do modo de produção asiático? Estado teocrático, o rei ou é um deus vivo ou é um representante. As terras pertenciam a quem? Ao Estado. E qual era a mão de obra que nós tínhamos? A mão de obra predominante escrava ou a do camponês? Do camponês que nós chamamos servidão coletiva. Então, o fracionamento da propriedade fundiária em partes entregues aos nobres da casa real. Ó, essa ideia, ela é muito hoje criticada. Deixa eu só explicar rapidamente. Porque Marx, ao fazer esse pensamento, era no século XIX. Então, no Egito, comprova-se que existia propriedade. Mas na ideia marxista, não existia a propriedade da terra. A terra era do Estado. Concentração do controle da produção num partido político. Gente, não existia essa conotação de partidos políticos como nós temos hoje. PT, Democrata, PSDB, PSL e assim vai. Não existia, tá? C. A apropriação formal da terra pelo Estado, que é a apropriação, gente, é o Estado pega para si, e efetiva pela comunidade camponesa, porque a propriedade do Estado, mas quem trabalha nessas terras, os camponeses, cujos membros deveriam pagar impostos e prestar serviços ao Estado. Resumindo, o que é pagar impostos e prestar serviço ao Estado? Servidão coletiva. Certo? Então, tem o seguinte, modo de produção asiático, 3 características. Estado teocrático, certo? Terras públicas e mão de obra, servidão coletiva. A letra D diz o seguinte, emprego da força do trabalho escravo não existia, professor? Existia, mas era a menor parte. Isso gera muitos erros. E letra E, industrialização acentuada, calcada sobre uma farta e barata força de trabalho servil, tá? E para ampla dominação da aristocracia fundiária. Você vai ter aqui a industrialização, a base era a economia agrária. Então, gente, estamos chegando ao fim
Eu espero que tenha sido o mais claro possível, apesar do pouco tempo. Mas vocês precisam dar uma retocada nisso aí, dar uma estudada, fazer o planejamento, como a professora colocou na aula anterior, tá? E vocês, vamos trabalhar e estudar cada vez mais. O Enem não tem data, mas a prova vai acontecer. Estamos aqui para ajudar vocês. Então, um forte abraço para todos. Por todo o Brasil aí vocês estão assistindo. Um beijo bem grande e um abraço.